Boa tarde, gente. Obrigado mais uma vez. Último painel do dia, encerramento do dia. Estamos aqui recebendo o diretor do Banco Central, Guilhem, que vai iniciar fazendo uma pequena apresentação, depois teremos algumas perguntas. Obrigado pelo convite. Deixa eu ver se funciona aqui. Funciona. Eu vou começar com uma apresentação de uns 20 minutos, 25 minutos, e aí depois a gente discute um pouco, tá bom? A estrutura, basicamente, é passar um pouco pelo que está acontecendo no internacional, depois a gente fala um pouco do cenário doméstico, e aí vamos para o debate. Começando pelo cenário internacional, esse é um slide que eu venho trazendo já há um tempo, que é a inflação em vários países, em várias regiões, comparando a inflação cheia e os núcleos. Quando você olha o gráfico da esquerda, você vê que, de fato, está havendo uma desinflação global. Essa desinflação puxada por bens industriais, puxada por agro, alguns temas que a gente tem levantado aqui no Brasil também e que você vê em outras regiões. Por outro lado, o gráfico da direita referente aos núcleos de inflação, aí ele já mostra um cenário mais desafiador, especialmente para economias avançadas, que é a linha azul. Então, você vê que CIMIA, América Latina, já com uma queda nos núcleos, enquanto nos avançados esse cenário mais desafiador. E eu acho que eu vou falar um pouco assim, com riscos, né? O risco, por exemplo, nos núcleos, referente a mercado de trabalho apertado, alguns temas que a gente até trouxe na ata hoje. Mercado de trabalho apertado nos Estados Unidos, guerra da Ucrânia, como é que vão ser os commodities, como é que vai ser o preço internacional de petróleo. Alguns desses temas acho que ajudam a pensar sobre a inflação global. Tudo isso mostrando e reforçando a necessidade de determinação dos bancos centrais em manter política monetária contracionista, em combater as pressões inflacionárias. Abrindo agora, sim, esse é o panorama geral da inflação. Abrindo um pouco, como é que está commodities, como é que está a inflação de serviços, como é que está industriais e por aí vai. Começando por commodities. O gráfico da esquerda e do meio é o índice de commodities calculado pelo Banco Central, em que ele faz uma ponderação para pensar como é que bate na inflação. Uma história aqui de que você teve alguma elevação nesse índice de commodities no período recente, apesar da apreciação do real. Abrindo um pouco, que é o gráfico do meio, para entender de onde veio esses movimentos no índice de commodities, e aí abrindo entre agropecuário, energético e metálico. Acho que metálico meio parado, energética subindo, que é de fato a discussão sobre preço do petróleo. E na parte agro, a gente vinha falando, inclusive, que no balanço de riscos, que você estava tendo uma redução nos preços de commodities. A gente comentou que esse cenário se materializou, esse risco se materializou, e aí agora eu acho que surge um pouco desse debate de quais são os riscos, né? Os riscos sejam relacionados à guerra, seja relacionado ao El Niño, puxando um pouco essa parte do agro. E aí, no gráfico da direita, é um indicador que foi mais popular, assim, digamos, durante a pandemia, que era o índice de pressão nas cadeias globais. E toda aquela ideia durante a pandemia que você tinha pressão sobre bens industriais, pressão sobre cadeias globais de produção. O Fed construiu um indicador para isso, que era uma ponderação para pegar como é que estava preço de frete. A gente construiu no Banco Central um equivalente para o Brasil, que a gente publicou no relatório de inflação. Acho que eles caminham relativamente juntos. E na margem indicando que assim, esses problemas de cadeias globais já ficaram para trás. Assim, eu acho que já voltou a normalização às cadeias globais de produção. Tá? Aí entrando para Estados Unidos, que era o que eu estava comentando no primeiro slide sobre os núcleos de inflação resilientes, o que explicaria isso?
talvez o candidato mais natural é o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E aí o gráfico da esquerda mostra como é que estão os núcleos de inflação dos Estados Unidos. O gráfico tem quadrados, losangos, triângulos, então vamos lá. Mas, assim, o principal é o seguinte, houve alguma desaceleração dos núcleos na margem, então se você compara o 3 meses contra o 12 meses, alguma coisa assim, mas bem acima do que é compatível, seja com o atingimento de meta, seja com a média histórica. Então, eu acho que ele conta uma história de o que está acontecendo na margem, mas o que está acontecendo em relação ao padrão histórico. E é menos sobre um núcleo em específico e mais sobre o que está acontecendo com a inflação subjacente. Esse é o gráfico da esquerda mostrando essa resiliência dos núcleos nos Estados Unidos. E o gráfico da direita é sobre rendimentos nos Estados Unidos, em que você tem alguma desaceleração dos rendimentos nominais, mas rendimentos reais nos Estados Unidos se elevando por queda de inflação ou por pressão de mercado de trabalho. A gente pode discutir a causalidade, mas você vê aqui uma elevação dos salários em termos reais, o que também sustenta novamente a atividade e, consequentemente, a inflação. Então, acho que esse é um outro tema importante. Tá? Continuando, entrando para expectativas de inflação, que eu acho que é um tema relevante. Eu não consigo ler todos, então dá um segundo. Pronto. O gráfico, ele traz... melhor aqui. A barra cinza é o intervalo da meta, e aí os losangos são referentes ao que é esperado para 2023, 2024, 2025. De modo geral, você olha entre os países, a inflação está mais alta do que é esperada para o próximo ano, e o próximo ano mais alto do que é esperado para o ano subsequente. O Brasil é uma exceção, com a inflação mais alta do que é o esperado para os anos subsequentes. A gente vem discutindo isso, né? O efeito base, mudança de preço de administrado, tudo isso explicando um pouco da inflação 12 meses. E na comparação entre países, todos eles com alguma convergência para a meta, não necessariamente o centro da meta. Por exemplo, o Chile já está no centro da meta para o fim do ano que vem, mas outros países ainda, seja no intervalo superior ou próximo do topo da banda, e desafios grandes em CEMEA, que a gente vê ali como está a inflação, a Ásia com menos desancoragem. Tá? O equivalente é olhar expectativas de crescimento para Estados Unidos, zona do euro e China. De modo geral, alguma surpresa positiva para 2023, alguma surpresa negativa para 2024. Então, ali, Estados Unidos. Eu estou pegando aqui, essas curvas são as curvas tiradas de distribuição de projeção dos analistas na Bloomberg. Tá? Então, para pegar como é que está a projeção de crescimento. Então, 2023 de Estados Unidos, com uma mudança para a direita, resiliência do mercado de trabalho, atividade surpreendendo, essas coisas que a gente debateu. Zona do euro, em parte, aquele debate sobre o inverno mais ameno, só que aí na margem você tem uma surpresa mais negativa. E China, a mesma coisa, assim, acho que na margem agora algum debate sobre qual vai ser o ritmo de crescimento na China pós-pandemia, estímulos. A gente quando estava vindo para cá, estava falando sobre isso, né? E aí 2024, que são as políticas contracíclicas tendo efeito, seja a política monetária, seja a política fiscal, aí você vê um shift para a esquerda nas distribuições. Tá? Bom, o que isso significa assim, para a política monetária de modo geral? O que a gente tem observado? Um cenário de inflação, com a inflação cheia já caindo, efeito de commodities, efeito de bens industriais,
uma inflação de núcleos e serviços mais resiliente, atividade, mercado de trabalho nos Estados Unidos mais resiliente, e aí os ciclos de política monetária entre os países. Gráfico da esquerda são emergentes, gráfico da direita os avançados. Então, o gráfico da esquerda mostra, o ponto amarelo é o ponto inicial, o ponto verde é o ponto final, o ponto máximo, e aí você vê quanto teve de aperto líquido, e alguns países aí com algum início de afrouxamento, notadamente Chile e Brasil, né, entre os emergentes. Acho que tem aqui África do Sul, que interrompeu, Colômbia, que manteve. Aí a gente pode ir discutindo, cada caso é um caso, com diferentes momentos do ciclo, mas de modo geral, esse cenário de um grande aperto monetário e próximo do máximo. E aí, o mesmo vale para avançados. Avançados, você pode separar assim, um grupo que parou e teve que voltar a subir, que é Canadá, Austrália, Estados Unidos, acho que um pouco menos nesse grupo, mas assim, de todo modo parou e voltou a subir, eu acho que, mas tinha uma certa indicação. Outros que estão naquela, vão continuar subindo ou não, e outros que já interromperam, mas ainda sem tanto indicação de corte no período de mais curto prazo, tá? E aí as expectativas, isso é o que aconteceu para trás, né? Como é que foi o ciclo olhando para trás. E aí, olhando para frente, que são as expectativas para a taxa básica de juros, a gente vê, primeiro, que as máximas foram, a máxima de juros desse ciclo está próxima da máxima desde 2008, então é a comparação da barrinha cinza com o losango escuro. E aí é uma indicação de corte na maior parte dos países. Qual vai ser a extensão do ciclo, qual vai ser o timing do ciclo, aí vai depender idiosincrasias, inflação, atividade global, doméstica, aí, claro, os usuais condicionantes de política monetária, mas você vê aqui a correlação do movimento de ciclo de política monetária, que foi um tema que a gente trouxe na ata, falando assim, durante o processo da pandemia, a sincronização de política monetária, fiscal, prudencial entre países e dentro de um país, ela teve um impacto maior do que esperado sobre a inflação. E aí o debate, quando você começar esse processo esse processo de contração, né, o processo de juros elevados, se isso também vai ter um impacto sobre a atividade, sobre a inflação, tá? Então, só resumindo, esse são os trechos que a gente colocou no comunicado, tá? Que eu acho que ajudam a basear um pouco dessa apresentação que eu estou fazendo sobre a desinflação observada na margem, mas núcleos de inflação elevados, resiliência no mercado de trabalho de diversos países. Na ata a gente também falou de desaceleração gradual e bancos centrais determinados em promover a convergência. Então, esse é só uma introdução aí de internacional, depois a gente faz o nosso debate. Entrando para doméstico, começando por atividade. Acho que a atividade tem se comportado em linha com o cenário do comitê, que é um cenário de moderação da atividade econômica. Quando você abre a parte da atividade, serviços acomodando, comércio com alguma retração, e indústria rodando num nível estável, né? Assim, que como você vê no gráfico. Então, acho que esse é um cenário que a gente fez a revisão de projeção de crescimento para o PIB no relatório de inflação de junho, e acho que não tem se distanciado muito disso. Teve uma surpresa muito grande com relação ao agro no primeiro trimestre, aquela surpresa que bateu no PIB, é sazonal, então você tem um impacto muito grande no primeiro trimestre, depois você tem uma retração nos trimestres subsequentes, mas eu acho que o cenário geral de atividade, ele não se alterou tanto. E os índices de confiança com uma elevação na margem, ainda em nível abaixo de 100, a maior parte deles, se você for levar ferro e fogo assim, a construção do índice,
mas com com uma melhora na ponta, tá? Entrando para que eu estava falando do agro, né? Esse gráfico da esquerda, acho que assim, o PIB já saiu, a gente já discutiu bastante, mas eu acho que esse gráfico ele continua impressionante, né? Do impacto do agro no movimento do primeiro trimestre, do PIB do primeiro trimestre. E o gráfico da direita é a estimativa do hiato do produto. Esse eu acho que é um debate interessante. Esse gráfico foi retirado do relatório de inflação. A gente sempre faz a estimativa do hiato do produto. Tem um debate muito grande qual é o tamanho do hiato, que é não observável. São vários hiatos dentro de um hiato, né? É o hiato do mercado de trabalho, é o hiato do capital, é o hiato... Isso tudo dificulta esse entendimento do hiato, mas ele é muito importante para definir como vai ser a dinâmica inflacionária. Na ata, a gente trouxe um pouco desse debate, falando de diferentes métricas de hiato, e eu acho que mais importante do que o número em si de hiato é pensar qual é o impacto de diferentes hipóteses sobre hiato sobre a projeção de inflação. Então, é um hiato mais fechado, quanto vai significar de inflação, e mais do que isso, não é só o hiato hoje, mas como vai se dar a convergência do hiato para frente, né? Qual vai ser a velocidade de fechamento do hiato, se ele está negativo, ou se ele está neutro, se vai ficar neutro durante todo o período. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente vem discutindo, a gente vem debatendo diferentes métricas. Eu acho que o hiato já é difícil de mensurar em tempos normais, pós-pandemia é mais difícil ainda, então métodos estatísticos são mais difíceis de você usar, porque as séries, elas têm esse V aqui, né, que você vê na pandemia, é uma dificuldade, como é que você vai suavizar isso, basicamente, num filtro estatístico. Se você vai fazer uma função de produção, qual foi a produtividade durante a pandemia, é difícil de mensurar. Então, assim, tem uma série de desafios, mas assim, continua sendo relevante. Então, acho que a gente tem que discutir esse tema e debater, como a gente trouxe na ata, falando sobre essas métricas. Crédito, que eu acho que é um tema importante também. Fazendo assim um panorama, segundo semestre do ano passado, o debate era que o crédito não estava desacelerando, tal como era esperado, dado o ciclo de política monetária. Depois, no início desse ano, um certo temor de credit crunch pós-americanas, de que o crédito poderia desacelerar muito. E agora, eu acho que a gente caminha mais, como a gente trouxe no relatório de inflação, de que o crédito está desacelerando em linha com o que é esperado, dado o ciclo de política monetária. O que isso significa? Significa, de fato, como você está vendo aqui nesse fluxo financeiro, que é basicamente quanto entra ou sai do setor financeiro, ou seja, concessões menos retiradas, para capturar esse efeito no crédito. Tá? Acho que revisões de projeção de crédito, as nossas foram marginais entre o relatório de inflação de março e de junho, não teve grandes mudanças nas nossas projeções de crédito. Então, acho que o cenário geral é de estar vindo compatível com o ciclo de política monetária, e a gente observa, já antes de redução de Selic por juro futuro, você já vê uma redução de juro médio em várias categorias. E do lado direito é um indicador de condições financeiras, um gráfico que a gente usualmente apresenta no relatório de inflação. Ele é construído da seguinte forma: pondera para ver qual é o impacto sobre crescimento, tá? Sobre o IBCBR. Ele não é ponderado para ter um impacto sobre inflação. Então, o movimento para cima ou para baixo, assim, apertar ou não condições financeiras, não necessariamente significa inflação. Depende de qual é a fonte do choque. Mas é sobre crescimento. Na margem, a gente tem visto esse movimento de expansão, né, de relaxamento das condições financeiras,
parte vindo do externo, parte vindo do doméstico, queda de juro futuro, câmbio. Então, tem alguns desses movimentos. O nosso indicador de condições financeiras, ele não pega tanto mercado de capitais, assim, tá? Ele é mais, assim, bolsa e juros, câmbio, essa parte, assim, ele não é tanto crédito de mercado de capitais. Outro tema que eu acho que tem sido bastante discutido é a parte de mercado de trabalho, um debate intenso de quão apertado está o mercado de trabalho. Basicamente, assim, de um lado você tem uma taxa de desemprego que está bem abaixo do que rodava no pré-pandemia, por outro lado, uma taxa de participação mais baixa do que no pré-pandemia, e aí fica um pouco essa discussão de qual é o tamanho do hiato no mercado de trabalho, qual é o impacto sobre pressões salariais desse hiato no mercado de trabalho. O gráfico do meio é o gráfico de negociações salariais. Na ata a gente colocou que não identifica pressões grandes sobre salários, que no fim, se você tem tanta incerteza sobre quantidades, vamos olhar preços, né? Basicamente, acho que é um pouco esse o espírito. Então, a gente tem uma discussão de qual é a taxa de desemprego neutra depois de reforma trabalhista, depois de pandemia, qual é a taxa de participação depois de auxílio emergencial, depois de pandemia. Então, eu acho que tem esse debate. Então, as negociações salariais, elas ajudam a aplacar um pouco desse debate e identificar que você não tem pressão salarial, tá? E o gráfico da direita é só taxa de desocupação, focos olhando para 2023, 2024, mostrando de fato essas revisões para baixo na taxa de desemprego para esse ano e para o ano que vem. Vamos lá. Continuando, esse aqui é só as expectativas focos para crescimento. Acho que teve uma grande revisão em 2023, pós-divulgação do PIB, né, a surpresa do primeiro TRI, e aí uma revisão para o ano de 2023, os outros anos menos uma dinâmica menor, assim. Então, o que a gente colocou no último comunicado era que o conjunto dos indicadores mais recentes segue consistente com o cenário de desaceleração nos próximos trimestres, tá? Inflação. Aqui eu acho que na inflação tem a questão da inflação cheia, que eu estava falando, tem efeito base, tem efeito de administrados, e aí separa um pouco, assim, gráfico da esquerda, bens industriais e alimentação no domicílio, que estão num período benigno, acho que seja clima, seja normalização de cadeia de produção, alguns dos temas que eu trouxe na parte de global, valendo aqui também para o Brasil, outros temas que são mais locais, seja de logística ou de clima, tudo isso contribuindo nesse período mais recente para a inflação. E do lado direito, a parte de serviços e administrados. Administrados, um efeito de impostos temporários, que a gente já tratou bastante, e na parte de serviços, alguma queda na margem, como se pode ver, mas rodando em nível acima da meta, tá? Abrindo um pouco essa parte que é o que a gente tem chamado do segundo estágio, né? A gente falou, você tem um primeiro estágio, que é um choque primário batendo em bens industriais, batendo em alimentação, e um segundo estágio, que são esses elementos mais ligados à demanda doméstica, que exige maior perseverança, todos aqueles temas que a gente tem tratado na comunicação. E esse slide, ele fala um pouco desse, digamos, segundo estágio, assim, o núcleo, com uma queda na margem, para variação em 3 meses, em 3,8, parte de núcleo que está rodando mais benigna é a parte de bens. Quando você olha a parte de serviços, não vou lembrar os números de cabeça, mas rodando em 5 e pouco, seja o núcleo de serviços 12 meses, e aí os núcleos de serviços com 3 meses rodando ali, varia, né? São diferentes métricas. Essas métricas são basicamente
o mesmo núcleo que a gente faz, pega só a parte de serviços, tá? Então, são núcleos que a gente já apresenta usualmente, mas deixa eu ver só os componentes relativos a serviços dessas métricas para ver como é que estão se comportando. Nessa parte de serviços, eu acho que vale enfatizar, assim, é menos sobre algum componente específico, algum período específico, o que está acontecendo, e mais pensar a inflação de serviços como refletindo fundamentos de inflação. Então, ela reflete um aperto de mercado de trabalho, reflete uma atividade resiliente, ela explica inércia. Então, esse espírito nos ajuda a pensar sobre a dinâmica inflacionária mais do que o efeito de um componente para cima ou para baixo. Por fim, a expectativa Focus, para 2023 teve essa queda, uma queda muito concentrada em administrados, bens industriais, alimentação, serviços, uma queda bem mais discreta para 2023. E para 2024, acho que o destaque fica pós-reunião do Conselho Monetário Nacional, com a afirmação da meta para 2026, meta contínua em 3%, que eu acho que contribuiu para dar credibilidade ao regime, contribuiu para reancorar as expectativas, reancoragem parcial, como a gente tem falado, elas estão rodando acima de 3%, mas eu acho que foi o principal para essa dinâmica recente das expectativas. Na ata, a gente trouxe um pouco do debate do que pode estar explicando essa desancoragem, tá? Como estava falando da reancoragem parcial, então o que pode estar explicando ainda não está próximo da meta, ou na meta. Acho que tem um pouco do fiscal que a gente estava falando, de metas de superávit não estarem ancoradas nas metas, expectativas de fiscal não estarem ancoradas nas metas do arcabouço. Tem um pouco de global, de como vai ser a inflação nos próximos anos, tem um pouco de percepção de leniência do Banco Central no futuro, isso tem que ser combatido, acho que é credibilidade da instituição que é importante você ancorar as expectativas para os anos futuros. Com isso, acho que eu encerro. Aqui é só o texto relativo à inflação. Então, só o que tem do comunicado, e esse é o fim do comunicado. Acho que é só isso. Aí vamos para as perguntas. Perfeito. Obrigado pela sua explanação. Vou começar com as perguntas agora. Diretor Guilin, quando nós olhamos para os itens mais voláteis de inflação, né, como o preço de alimentos e preço de energia, vemos que preços de energia estão se recuperando, né, de maneira até substancial. Preços de alimentos, estamos começando a assistir alguma recuperação na margem, né? Problemas Ucrânia com a Rússia, expectativas de problemas climatológicos aí em 2023 e 2024, ao mesmo tempo que a inflação de serviços, como a gente viu, ainda continua, né, em níveis não desejáveis, né? Talvez um ritmo de afrouxamento em direção ao neutro um pouco mais rápido do que seria o desejado, isso pode atrapalhar um pouco, né? Como é que vocês do Banco Central estão enxergando essa questão do ritmo da queda de taxa de juros vis-a-vis esses fatores aí que são desafios aí para frente? Tá bom, vamos lá. Acho que tem primeiro ponto quando iniciar um ciclo de corte, né? Acho que na ata a gente já vinha falando assim, você precisa ter confiança sobre a dinâmica inflacionária para iniciar um ciclo de corte. E aí, de onde vem essa confiança? A gente vinha delineando assim, as dimensões que a gente estaria olhando para ganhar essa confiança. Passando por expectativas, acho que expectativas, como eu mostrei, teve essa melhora no período recente, em função da decisão do Conselho. Acho que tem a parte da inflação de serviços, que teve uma melhora na ponta, você pode debater quanto é uma melhora que explica o futuro, dinâmica subjacente, fundamentos e tudo, tem um pouquinho na inflação de serviços. O hiato do produto é outro tema que a gente olha com
com cuidado. Aqui eu acho que é menos sobre uma surpresa de atividade, mais uma discussão sobre métricas de ato, sobre impacto, sobre projeções, que eu acho que também é importante. As nossas projeções, você, de um lado, teve uma queda nas projeções vindo de expectativas, de outro, você teve outras variáveis, input, que puxaram um pouco, projeções ficaram meio estáveis, desde a última reunião, e balanço de riscos, que eu acho que diminuiu um pouco as caudas, assim, sabe? Eu vinha falando que as caudas estavam gordas, eu acho que essas caudas, elas diminuíram um pouco no período recente. Então, tudo isso levou a gente a considerar que, assim, acumulamos a confiança necessária para iniciar um ciclo de corte. Esse é o primeiro ponto, quando. O segundo é quanto, né? Aí eu acho que teve aquele grupo do 25, teve o grupo do 50, uma discussão, como a gente colocou na ata, por um lado, a sinalização que tinha e acreditar que o cenário não tinha mudado tanto. De outro, expectativas que tinham melhorado, dinâmica de inflação mais benigna. Então, acho que essa foi a discussão do movimento inicial. E aí uma vez isso, ritmo, que eu acho que é o seu ponto. Assim, acho que na ata a gente tratou um pouco dessa discussão do ritmo, primeiro indicando a baixa probabilidade de uma intensificação. Então, nosso cenário a gente antecipa 50 bases nas próximas reuniões. Por que não intensificar? Acho que porque você precisa acumular uma confiança muito mais forte, muito maior, para você intensificar. E aí são vários os fatores, assim, o hiato tem que estar muito mais aberto, a expectativa tem que estar reancorada, a inflação tem que estar com uma dinâmica muito mais benigna. Então, acho que isso tudo é o que a gente vinha descrevendo. Então, por conta disso, baixa a probabilidade de você intensificar o ritmo de ajuste. E eu acho que 50 bases, ele justamente, ele casa, assim, o entendimento de que você está com um juro real elevado e pode cortar, ao mesmo tempo de uma determinação, de um compromisso com o atingimento da meta. E aí, por fim, o seu receio, assim, né, a inflação de serviços com corte, acho que a gente tem sido bastante enfático na necessidade de uma política monetária contracionista ao longo do ciclo, e com expectativas, com reancoragem parcial, entendimento dessa inflação de serviços, como você estava falando, essa necessidade de política monetária contracionista. Perfeito, obrigado. Fala um pouquinho do cenário internacional, né? A América Latina iniciou o processo, né, de relaxamento monetário à frente, né, dos bancos centrais desenvolvidos, né, que ainda estão finalizando o processo, possivelmente muito perto do fim, mas ficaremos ainda com políticas monetárias apertadas no mundo desenvolvido, pelo menos até onde a vista alcança, né? Quando você olha para a moeda, né, olha para o real, né, o carry do real, né, emagreceu. Ele veio algo em torno de 9% de um ano atrás para uns 4%, é o carry atual dele, né? Isso, de alguma forma, poderia indicar alguma tendência de depreciação por real, e isso, de alguma forma, preocuparia o Banco Central também, olhando para a dinâmica inflacionária? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto sobre dinâmica inflacionária, pensando assim, pass-through de câmbio para a inflação, a gente não acha que mudou, tá? Eu acho que ano passado eu acho que era mais forte esse debate, se o pass-through tinha mudado, pós-pandemia e tal, a gente não acha que mudou. Então, pensando só dinâmica câmbio sobre inflação. A dinâmica de câmbio, qual é a nossa hipótese base quando a gente pensa em projeção, quando a gente pensa sobre câmbio afetando a dinâmica de inflação? PPC. Basicamente, vai acompanhar o diferencial de inflação entre Estados Unidos e Brasil, e a gente projeta isso, que não, digamos assim, não ter tanta opinião sobre um movimento de câmbio, né? De certo modo, assim, você deixar PPC andar. Isso não significa que a gente não vai pensar sobre os cenários alternativos, tá? Eu acho que a gente viu no início do ano, teve o fluxo do agro, você tem a discussão de termos de troca, você tem a discussão de agro. Então, isso tudo ajuda a pensar sobre câmbio, e a gente parte dessa discussão subjetiva de câmbio, a gente coloca no balanço de riscos.
a gente vinha falando, por exemplo, de commodities batendo em câmbio, era parte do balanço de riscos. Então, tem formas assim que a gente vai pensar sobre movimentos cambiais afetando a nossa projeção, afetando o nosso entendimento da dinâmica inflacionária, que não são necessariamente via projeção, digamos, vai ser via balanço de riscos, cenários alternativos que a gente pensa. Então, eu acho que é um tema, sem dúvida, é um tema que a gente discute, assim, como é que vai se dar esse diferencial de política monetária, o que isso vai significar para condições financeiras, o que isso vai significar para câmbio, com o entendimento de que é sempre difícil fazer essas projeções, né? Assim, então, seja do ponto de vista de modelagem, seja do ponto de vista assim, de entendimento de não linear esse carry, o impacto. A gente pode entrar em todos aqueles debates que a gente viveu no passado, qual é o horizonte do carry que vai, aquelas coisas que sempre se discute, mas eu acho que assim, na nossa governança, assim, tem o jeito de colocar no cenário base, tem o jeito de discutir nos cenários alternativos, pensar nos riscos, delinear os riscos, mensurar os riscos. Eu acho que e aí essa discussão assim emergente contra desenvolvidos, Chile, Brasil, Estados Unidos, ele entra nessa parte dos cenários alternativos, assim. Perfeito. Pegando gancho sobre essa parte da sua resposta sobre modelagem, né, com o advento da pandemia, né, e com a inflação que a gente teve depois praticamente pelo mundo inteiro, o que nós vimos que os modelos pelo mundo como todo não funcionaram, né? Os bancos centrais, de um modo geral, lá fora, demoraram para responder. O Banco Central brasileiro foi um grande destaque positivo disso tudo, teve uma reação muito tempestiva, né? E até os números de inflação mostram o sucesso que a gente está tendo em relação ao resto do mundo. E eu trago uma pergunta um pouco mais acadêmica, né? Na sua visão, o que esse aprendizado de modelos na pandemia e com essa inflação trazem para a revisão desses modelos? O que a gente pode esperar de revisões de modelos preditores de inflação para os próximos anos? Eu acho que é um debate ainda em curso, tá? Então, assim, não vou ter uma resposta tão conclusiva, mas pelo menos a nossa investigação. Na minha cabeça, a primeira pergunta é assim: a gente errou por causa de parâmetros, assim, porque o modelo estava errado, ou porque as coisas vieram muito diferentes, ou seja, porque as hipóteses que a gente supunha vieram muito diferentes. Eu sou mais da segunda, dessa parte que, assim, o movimento do preço do petróleo, o movimento de bens industriais, são movimentos que, assim, se eu soubesse colocar o que eu achava que eram as hipóteses, os inputs no modelo, o modelo não teria fugido tanto, de certo modo. Então, tem uma primeira parte que, assim, as hipóteses fugiram, ou seja, não é necessário uma redefinição, uma reparametrização completa do modelo nesse sentido. Dito isso, tem algumas coisas que eu acho que foram, por exemplo, toda a parte de bens industriais durante a pandemia, quando a gente olhava assim, um modelo, a gente ficava menos confiante sobre as projeções do modelo, porque você tinha aquele choque todo das cadeias globais de produção. Inclusive, no comunicado, a gente dizia, olha, a incerteza está maior do que o usual, nas projeções era isso, assim, você olha e diz assim, esse modelo não está capturando todas essas filigranas que estão acontecendo nas cadeias globais. Acho que isso já normalizou. Então, tem uma parte aqui que é hipóteses, tem uma parte que são essas especificidades da pandemia, especialmente nas cadeias globais de produção. Para onde ir? Eu acho que tem uma parte, assim, pensando em diferentes bancos centrais, o que tem pensado, por exemplo. Acho que tem uma parte de abraçar mais uma discussão de heterogeneidade, assim, de que as pessoas são diferentes, assim, os agentes são heterogêneos, o que isso tem de impacto. Acho que tem uma parte de incorporar essas cadeias globais, assim, como é que se dá o relacionamento numa cadeia, e o que isso significa para a dinâmica inflacionária, que esse é um tema também importante, então acho que tem isso. E me parece também uma necessidade de robustez, assim, de olhar diferentes formas de fazer a previsão. Então, é uma forma agnóstica, assim, deixa eu
fazer umas coisas baseadas só em estatística de séries de tempo, assim, sabe? Fazer assim, umas regressões, assim, fazer só machine learning, como você quiser, assim, o nível da complexidade, mas a ideia de não ter fundamento econômico, outra de fazer assim muito fundamento, ou fazer um meio do caminho. Acho que deixa eu olhar tudo que tem, porque assim tem incerteza no ar. Então esse me parece ser talvez o caminho, mas acho que continua valendo, e acho que durante a pandemia acho que teve sempre esse debate assim, os modelos servem, não servem. Assim, o período da pandemia foi um período muito excepcional, assim, muito difícil de você fazer qualquer previsão. Eu continuo acreditando assim que os modelos ajudam a organizar o debate, a dar um norte. Eu acho que sempre você pode encontrar problemas, e aí vamos trabalhar na inovação do modelo, mas não jogar fora o modelo. Talvez a lição seja abrir o leque, né? Exatamente, acho que sim. Acho que é ter os fundamentos econômicos, ter os estatísticos, olhar tudo. Acho que eu concordo. Perfeito. Obrigado. Em dezembro de 23, né, teremos a rotação de mais 2 diretores do Banco Central, né? 2 diretores que, inclusive, votaram por 25 bases na última reunião. Na sua opinião, isso pode mudar, de alguma forma, a função de reação do Banco Central no combate à inflação? Eu acho que assim, tem um excesso de tinta sendo gasta nesses temas. Tá? Eu acho que assim, os temas são técnicos, os debates são profundos, o mandato está definido. Com base nisso tudo, a discussão, ela, obviamente, você vai ter algum debate, como você teve nessa reunião, de como prosseguir a estratégia de política monetária, mas acho que a gente tem sido bem claro sobre como é a função de reação, como você atinge a inflação na meta, que é o mandato do Banco Central. Então, assim, não vejo por quê. Eu acho que segue o debate técnico. Eu acho que o corpo técnico contribui muito no debate, traz os temas, traz os estudos, ajuda a organizar a cabeça para pensar a melhor estratégia. Então, não vejo muita mudança nesse sentido. Perfeito, muito obrigado. Falando um pouquinho do cenário macro global, né, uma constante que a gente tem visto lá fora são as taxas de desemprego nas mínimas, né, mercado de trabalho bastante apertados, dependendo do país, com maior ou menor redução na taxa de participação, e você começa a ver a questão de reajustes salariais vindo acima das inflações passadas, né, que, em alguma medida, isso deve ajudar a colocar um pouco mais de lenha na inflação lá fora. A recessão que boa parte do mercado, boa parte da academia esperava, especialmente para os Estados Unidos e Europa, nesse primeiro semestre, não se materializou, né? Na sua visão, é possível alcançar aquilo que o Fed tem explicitado na sua comunicação, de conseguir um processo desinflacionário lento e gradual, porém sem causar recessão? Na primeira parte, no mercado de trabalho, acho que tem algumas semelhanças entre os países que são importantes. Semelhanças e diferenças. As semelhanças, acho que, como você pontuou bem, assim, acho que tem desemprego baixo, né? Assim, surpreendendo, o mercado de trabalho resiliente, na margem, ganhos reais. Acho que você ainda tem uma semelhança, que são os rendimentos abaixo do que era no pré-pandemia. E esse é um debate interessante, assim, por que os rendimentos estão abaixo do pré-pandemia se você está com o mercado de trabalho tão forte. Então, é só surpresa inflacionária e aí tudo vai voltar, o benefício de trabalhar de casa, work from home, você topa ganhar um pouco menos para trabalhar de casa. Acho que tem um debate interessante aí, e não é um debate acadêmico, é um debate para saber, assim, esse salário está voltando ou não está voltando, como você estava colocando. Nas diferenças, eu acho que tem taxa de participação dos Estados Unidos, Prime Age, por exemplo, já voltou para onde estava, acima do pré-pandemia, Brasil abaixo. Então, tem algumas diferenças, mas eu acho que tem esse cenário de mercado de trabalho mais forte. Dessa ideia de soft landing, hard landing, no landing, todas as possibilidades de expressão,
assim, eu acho que no período recente aumentou a probabilidade desse pouso suave, de fato. A ideia quando inicialmente veiculada, a ideia de que você consegue afetar tanto a oferta quanto a demanda para você conseguir chegar num equilíbrio que não teria custo, né? Que eu acho que seja isso no mercado de trabalho, que acho que foi, se não me engano, foi Waller que trouxe esse tema. Williams agora no fim de semana fala muito de oferta e demanda se encontrando. Acho que parecia mais difícil 6 meses atrás. Ainda assim, quando você olha para a história, seria talvez inédito ou quase inédito você conseguir fazer um movimento de redução de inflação quase sem custo, como você estava falando. Então, assim, eu acho que, à luz da história, é improvável, mas a probabilidade aumentou no período recente, com certeza. Com certeza. É um ciclo diferente, né? É um ciclo diferente. Eu acho que, assim, a dinâmica da inflação, as causas da inflação são muito diferentes. Então, isso contribui para poder ser diferente dessa vez. Mas expectativas ancoradas, por exemplo, quando você compara com outros ciclos de política monetária muito agressivos, né? As expectativas ancoradas nos Estados Unidos. Tem alguns aspectos que tornam esse ciclo único, mas de fato, assim, quando olha para o passado, né, é improvável, assim. Perfeito. Falando sobre ancoragem de expectativas, a gente vê que esse é um elemento muito caro, né, ao Banco Central, na comunicação do Banco Central, sempre presente na comunicação do Banco Central. Quando a gente olha o que é o Boletim Focus, né, e o que foi a inflação que se materializou 12 meses depois, quando você pega a série histórica disso, você vê que, infelizmente, a taxa de erro é muito grande, né? Você acaba errando bastante e acaba subestimando a inflação. E isso não é um privilégio dos economistas, né? Quando você vai para o mercado, você olha para a inflação implícita no mercado, os gestores, os traders também erram na mesma magnitude, né? Dado que você tem essa subestimação estrutural, né, do que vai ser essa inflação à frente, como é que vocês no Banco Central, como é que o modelo coloca isso na conta na hora de calibrar? Vamos lá. Eu acho que, primeiro ponto, assim, eu acho a pesquisa Focus muito boa, tá? Acho que a gente pode discutir alguns comportamentos que não seguem, por exemplo, expectativas racionais, não faz sentido isso aqui, mas assim, eu acho que é uma pesquisa muito boa, e eu acho que talvez o maior atestado da qualidade dela é que ela serve como benchmark. Se ela serve como benchmark, seja para um paper acadêmico que quer mostrar que faz um método muito bom, seja para assim, sinalização de definição de negociação sindical, usa como farol Focus. Então, eu acho que é uma boa pesquisa. A gente usa a pesquisa Focus, como você estava falando, no nosso cenário base. Questão de viés, assim, olha para trás, o Focus subestimou a inflação, como é que incorpora isso para frente? Tem algumas formas que a gente pensa sobre isso. A primeira é puramente olhar a distribuição do Focus. Assim, tem mais gente acreditando que a inflação vai ser mais alta, por exemplo. A pesquisa Focus ela é muito completa, então dá para você falar assim, é porque serviços vai ser mais alto, é porque administrados vai ser mais alto. Então, também ajuda dessa forma. Outra forma de pensar sobre o viés, a gente tem complementar ao Focus, é o questionário pré-Copom. Então, para os mesmos respondentes do Focus, a gente manda uma pesquisa que é mais discursiva, né? O que você acha que o Banco Central vai fazer, como você vê a inflação. E a gente pergunta balanço de riscos. Você acha que a inflação tem viés de alta? Acha que a inflação tem viés de baixa? Como está vendo? Não sei o quê. Então, isso aqui já ajuda a pensar um pouco sobre esse viés. Tá? E, por fim, que eu acho que é o mais importante na discussão de viés, é o nosso próprio balanço de riscos. É olhar o cenário, pensar qual é o nosso balanço de riscos, para onde a gente acha que está viesado e indicar, olha, de um lado tem isso, de outro tem isso, nesse horizonte isso aqui preocupa mais, e aí, de um lado a gente está pegando o Focus como
como input para expectativas, para fazer as nossas projeções, pensar sobre o cenário base, mas a gente também tem esse elemento subjetivo. Esse elemento subjetivo é o balanço de riscos. A gente já trouxe pressões inflacionárias globais mais persistentes, que foi esse debate todo aqui que a gente teve, mercado de trabalho e tal, inflação de serviços, em função de um hiato mais apertado no Brasil, tem um impacto. Esse também eu acho que é um tema importante. Então, assim, eu acho que tem esses, assim, o balanço de riscos, seja para cima, que foi o que eu apresentei, seja para baixo, falando de uma desaceleração global ou do impacto de sincronização de política monetária, tudo isso contribui para você ir construindo esse viés e pensando para onde pode ter surpresa no cenário. Com base nisso, a gente pensa nos cenários alternativos, entendeu? Então, quando está analisando, decidindo, construir uma gama de cenários alternativos para pensar basicamente assim, a probabilidade desse cenário e qual é o impacto, né? Qual é a quantificação. Então, é uma visão meio probabilística, assim, de certo modo, de você pensar, poxa, esse cenário alternativo aqui eu acho muito provável e tem pouco impacto, ou tem pouco provável, muito impacto, por aí vai. Então, eu acho que isso também contribui para a decisão. Perfeito, obrigado. Falando agora sobre a questão do nosso juro real neutro, juro real de equilíbrio, né? O Banco Central recentemente revisou ele, né? Foi de 4 para 4,5, né? Segundo a literatura do Banco Central. Na sua opinião, esse número ainda está em ascensão? Esse juro real neutro ainda está subindo? E também queria discutir um pouquinho sobre esses fatores que têm causado isso, né? Esses são fatores mais de ordem conjuntural, leia-se pandemia, né? Uma coisa mais transitória, que em algum momento esses efeitos cessam, ou se estamos vendo aí coisas mais estruturais, né? Em curso. Sim, eu acho que ao longo das últimas reuniões, talvez 3 ou 4, a gente vinha falando da taxa de juros neutra. Acho que foi um debate bem transparente que a gente teve sobre taxa de juros neutra ao longo dos comunicados, atas, etc. No sentido de que a gente começou falando, olha, tem um grupo que está debatendo se a taxa de neutra subiu, aí depois, olha, o outro grupo acha que ainda é prematuro avaliar se a taxa de juros neutra subiu, deveria ter mais estudo. A gente traz no relatório de inflação um monte de estudo falando, olha, o que aconteceu com a taxa de juros neutra, subiu, e aí a gente incorpora essa elevação da taxa neutra. Então, assim, é um processo que eu acho que também aconteceu na discussão do crédito, né? A discussão do crédito está em linha ou não com o ciclo de política monetária. Um grupo acha, outro grupo não acha, tem que estudar mais, estuda, mostra no relatório de inflação, divide a conclusão com a sociedade e aí, com base nessa conclusão, toma uma decisão. Então, acho que foram análogos, assim, de certo modo, crédito e taxa neutra. Taxa neutra, assim, a nossa é de 4,5. Quando você pega, por exemplo, os nossos estudos, depois de um monte de método, aí tem método estatístico, método mais baseado em mercado, método mais econômico, aí você pode usar diferentes métodos, se não me engano, a média tinha dado 4,8, tá? Mas é um 4,8 de curto prazo. Assim, eu acho que não, assim, a gente está confortável com a taxa. Eu pergunto assim de está em ascensão, a gente está confortável com o nosso número de 4,5, não é que tenha viés para cima na taxa de juros neutra. Acho que tem, naturalmente, a incerteza sobre qualquer variável não observável. Sobre os fatores, a gente não quantifica, tá? Assim, esse é o impacto de um determinado fator ou o impacto de outro fator. O que a gente tem levantado são fatores que afetam a taxa de juros neutra, que afetam a potência de política monetária, seja o crédito direcionado. Então, assim, tem alguns fatores que são os candidatos que a gente tem pensado sobre isso quando pensa num aumento de taxa neutra, seja por motivos globais ou motivos domésticos, sem uma decomposição para tentar explicitar quanto foi responsável cada fator. Mas eu acho que o número em si, a gente está confortável com o número atual.
Perfeito, obrigado. Falar um pouquinho agora sobre as inovações tecnológicas, né? A gente vinha conversando lá dentro sobre o Pix, né? O quanto que o Pix popularizou o Banco Central. Até então, o Banco Central era uma entidade um pouco separada da vida do brasileiro médio. O Pix definitivamente popularizou o Banco Central. Agora temos o real digital, né? O Drex, né? Como é que isso pode afetar, melhorar, modificar a vida dos investimentos, a vida do dia a dia das pessoas no Brasil? Eu queria deixar um espaço para o senhor falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá, obrigado. Ontem saiu o nome, né? Então acho que agora está todo mundo discutindo o nome. Acho que o Pix ele foi importante para transformar as transações 24/7. Acho que esse foi o grande pulo, né, do Pix, e com ele você trazer para o setor financeiro, oferecer crédito, muita gente que não tinha, né? A inclusão financeira que o Pix ofereceu. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo da moeda digital, a moeda digital ela te permite a programabilidade. Então, acho que ela vai além da transação de pagamento que o Pix permite, ela permite você fazer a programabilidade sobre investimentos, sobre outras transações financeiras. Então, é essa ideia que vários bancos centrais têm feito sobre a moeda digital, que ela facilita nessa intermediação. E é isso que a gente também está atacando com o Drex. Então, acho que o Pix resolve um pouquinho da parte dessa de transações, mas eu acho que tem todo um mundo do setor financeiro que a moeda digital pode contribuir. Inclusive a questão de garantias, né? A questão de uma liquidação simultânea, né? Entre contratos, entre partes. Exatamente, né? Exatamente. Com essa desintermediação e você podendo, digamos, registrar, né? Assim, você conseguir desintermediar e fazer as garantias, construir outros relacionamentos, eu acho que isso é muito positivo. Legal, perfeito. Temos um pouquinho mais de tempo, mais uma pergunta, né? Vamos lá. A gente talvez esteja caminhando para o mundo, né? Um mundo lá fora que seja um pouco mais inflacionário, né? Hoje em dia as cadeias produtivas estão se modificando, a gente está vendo investimentos maciços aí para trazer a produção mais para perto, né, de Estados Unidos, o México, a Europa. Isso, naturalmente, está tem um custo a ser pago, né? Você está privilegiando a segurança geopolítica em detrimento de custo, né? Então, tudo indica que nós talvez estejamos caminhando para um mundo mais inflacionário. A própria transição, né, a própria transição energética é mais inflacionária por natureza. Talvez a gente tenha um mundo que lá fora você não fale mais de meta de inflação de 2, você fale de uma inflação mais perto de 3 para os países desenvolvidos. Como é que fica o Brasil, como é que ficam os mercados emergentes com metas de inflação de 3 no mundo desenvolvido, que também vai estar com uma inflação estrutural, talvez caminhando para alguma coisa perto disso? Vocês têm alguma visão sobre isso? Eu acho que é um debate ainda em curso, tá? Tem um aspecto na minha cabeça, assim, que é essa desglobalização, todos esses fatores que você está colocando, eles elevam o nível do preço, de certa forma, assim, é um mundo mais ineficiente, assim, né? Então eleva o nível de preço, não necessariamente uma inflação estrutural mais elevada, ou seja, você pode ficar num patamar. Provavelmente, assim, se você não consegue se insular tão bem de choques locais e porque você não consegue depender de outros países, tua volatilidade também vai subir. Isso eu concordo contigo. Então, eu acho que tem esse efeito. A discussão de inflação mais elevada em outros países, na minha cabeça, o que muitos bancos centrais têm enfatizado, seja Estados Unidos, seja Europa, é de que primeiro você tem que atingir as metas. Assim, estamos passando por um período de inflação elevada, é importante esse ganho de credibilidade, recuperar, voltar para a inflação na meta, antes de qualquer debate sobre qual vai ser a inflação de longo prazo. Então, assim, eu separaria um pouco os horizontes. Assim, acho que tem um horizonte aqui que primeiro chega na meta dos avançados, e depois a gente discute, poxa, qual é o efeito da demografia, qual é o efeito da desglobalização, quais são esses efeitos, é um efeito sobre nível de preço, é um efeito sobre inflação. Acho que são temas interessantes, mas num horizonte diferente do de política monetária. Perfeito. Cedo ainda, em curso ainda. É isso. Tá ótimo. Bem, com isso, creio que encerramos o nosso painel do dia de hoje. Queria agradecer a presença do diretor Guilhem, em nome da TAG, em nome dos nossos convidados. Muito obrigado, pessoal.